aí, galera do First, eu sou a Sara e hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da Olimpíada Brasileira Online de Química e que envolve o conteúdo de distribuição eletrônica, beleza? Bom, gente, mas antes de eu resolver essa questão, eu queria deixar muito claro aqui que a gente vai, para esse quadro, né, de vídeos do YouTube, a gente vai estar focando em resoluções. Então, a gente não vai explicar nada muito detalhado. Então, eu queria dizer para vocês que futuramente eu vou gravar um vídeo, né, de distribuição eletrônica em que eu vou estar explicando as camadas, os subníveis, como é que isso tudo funciona direitinho, para que se você tem interesse, você possa ir lá e acessar, beleza? Bom, então agora, dito isso, vamos aqui para nossa questão. Então ela fala o seguinte, olha só. Ó, entre os idealizadores do modelo atômico atual, Schrödinger destacou-se ao desenvolver uma equação que logo mais tornou-se uma das maiores contribuições para os estudos da mecânica quântica. As raízes da equação de Schrödinger expressam os números quânticos, os quais são utilizados para representar o estado energético de um elétron. Com seus conhecimentos de distribuição eletrônica, determine o elemento em que o elétron mais energético possui os seguintes números quânticos. E aí ele dá os números quânticos para a gente, e aí ele quer saber quem desses elementos aqui possui esses números quânticos aqui para sua camada de valência. Beleza? Então, vamos agora ver como é que a gente resolve isso. Bom, gente, então, eu até esqueci, né? Eu só queria deixar claro aqui que essa questão era do nível 2, então, para o pessoal do segundo ano, questão 24. E, assim, é interessante a gente refletir, porque essa questão a gente vai ver que ela é simples de resolver. E, tipo, tá pra uma galera de segundo ano. Então, assim, isso demonstra o quanto que as Olimpíadas de Química, se você estudar e pegar uma base legal, você pode se dar bem nelas, sabe? Sem que você precise de coisa grande. Elas só exigem que você saiba o básico da química. Então é por isso que eu acho tão legal e é por isso que é tão interessante, sabe? Que você se envolva e consiga fazer essas provas, tá? Bom, gente, então, é o seguinte. Para a gente fazer essa questão aqui, você precisa saber, então, esboçar o diagrama de Linus Pauling. Então, eu vou esboçar aqui, vou acelerar o vídeo e a gente vai dar continuidade. Bom, gente, diagrama desenhado. E agora, o que é que a gente vai precisar fazer? Então, olha só. Essa questão, gente, eu já queria deixar muito claro para vocês que a resolução dela vai ser de trás para frente. Porque normalmente a gente começa da camada menos energética para mais energética. E agora a gente vai fazer todo o processo contrário, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou deixar o diagrama aqui porque a gente vai utilizá-lo daqui a pouco, tá? Então, veja. Olha só. Primeiramente, vamos focar então na camada de valência que ele dá. Ele dá um nível pra gente. Então, o nível que ele dá pra gente é um nível 4. Então, a gente sabe que esse átomo ele vai até a camada 4, tá? Então, ele vai passar pela camada 1, 2, 3 e, por fim, a 4. O subnível que ele dá é o subnível 2. E só para relembrar a você, o seguinte, que existem 4 subníveis. O S, o P, o D e o F. E que cada um deles a gente representa por um número. Então, o S a gente representa pelo 0, o P, 1, o D, 2 e o F, 3. E como aqui ele está dizendo que o nosso subnível está representado pelo número 2, então significa dizer que a gente tem, então, um subnível D, certo? Então, eu já vou colocar aqui a representação do meu último elétron. Então, ele está 4D, certo? E agora, o que a gente vai se atentar? A gente vai se atentar ao magnético e ao spin. O que o magnético está falando para mim, gente? O que é um número magnético? Então, só para lembrar aqui para vocês, olha só. Como a gente está se tratando de subnível D, a gente sabe que no subnível D cabem até no máximo 10 elétrons. E por isso, quando a gente for representá-lo em forma de orbital, a gente vai colocar ele com uma, duas, três, com 5 caixinhas, certo? E aí, como é que é a representação dele, né? A gente vai ter essas 5 caixinhas e a gente sabe que essas caixinhas elas recebem uma numeração. Então, a do meio é sempre o 0, as da direita vai ser números positivos e a da esquerda números negativos, menos 1 e menos 2, certo? E aí, o que ele fala pra gente? Ele diz assim, olha, é o seguinte, o meu magnético é mais 1. Então, se o meu magnético é mais 1, isso significa dizer que o último elétron que a gente distribuiu vai estar no meu quadrado de número 1. Vai estar aqui, ó. O último elétron ele vai parar aqui, por conta do magnético.
E aí ele fala assim, olha, a orientação do último elétron é mais meio. O que que significa dizer? Olha só, quando a gente tem um elétron para cima, a nossa orientação, essa orientação a gente diz que é menos meio. E quando a gente tem um elétron que está para baixo, a gente diz que a representação dele é mais meio. E como o spin desse átomo aqui, ele está assim, mais meio, significa dizer então que o meu último elétron, ó, ele está para baixo. Certo? Beleza? Então a gente achou o nosso último elétron. Tá, Sara, mas e aí? Isso quer dizer o quê? O que que eu tenho que me atentar? Você tem que se atentar no seguinte: esse é o último elétron, mas ele não é o único elétron. Antes de eu ter chegado nele, né, que ele é o último, eu distribuí antes outros elétrons, tá? E quem são esses elétrons? Aí é que vem o pulo do gato da questão. A questão fala assim pra gente, ó: considere o primeiro spin orientado para cima com o valor -1. Então esse daqui eu acho que é uma coisa que pode ter pego muita gente nessa Olimpíada, certo? Ela aconteceu em 2024, e eu acho que muita gente pode ter se embananado aqui. Porque o que que ele tá dizendo aqui? Ele tá falando assim, olha, tu tem o último elétron aqui. Mas antes desse último elétron, a gente distribuiu outros antes, certo? E os outros de antes, quando a gente começou a distribuir os anteriores a ele, a gente começou a partir do meu magnético -1. Então ele começou aqui, a gente começou a distribuir assim, então, ó. Um elétron, dois, e a gente continuou. Três, quatro. A gente sabe que pra gente ir pra baixo, todos os meus orbitais têm que estar preenchidos com elétrons para cima. Então, falta aqui, ó. Um. Então, ó, acabamos, né? A gente começou a partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora a gente continua. 6, 7, 8, até chegar no meu último elétron. 9. Então, significa dizer aqui que esse átomo, ele possui nessa camada de valência 9 elétrons. Ô, Sara, isso implica o quê, mulher? O que é que isso tem a ver? Como é que eu vou saber que elemento é esse? Então agora é a parte que vai entrar o diagrama de Linus Pauling, porque como eu falei para vocês, essa questão é uma questão reversa. Ela está acontecendo do final para o começo. Então, ó, para ele ter chegado em 4D9, significa dizer que a gente distribuiu, até chegar aqui, ó, 4D10. Sendo que a verdade é que a gente não precisaria de 10 elétrons, e sim só de 9, por isso 4D9. Então, qual é que vai ser o nosso raciocínio? A gente vai fazer a distribuição até a gente chegar aqui em 4D9 para a gente saber quantos elétrons ao total esse nosso elemento tem, certo? Então, ó, eu vou vir para aqui, para um espaço maior, e vamos fazer a distribuição dele, olha só, até 4D9. Então, ó, vamos começar. Da bunda da seta até a cabeça da seta. Então, aqui, quem está perto da bunda? 1s2. Que é o meu próximo elemento? Próxima seta. 2s2. Quem é que tá perto? Qual é a próxima? É a terceira seta, né? Quem é que tá perto da minha bunda? É o 2p6. Então, ó, 2p6. Quem é que tá perto da cabeça da seta? 3s2. Continua, para não. 3p6, certo? E aqui, ó, quem que tá perto? 4s2. Próxima. Quem que tá perto da minha bunda da seta? É o 3d10. Então, vou colocar aqui, ó, 3d10. Próximo, 4p6. Próximo, 5s2. E por fim, a gente finalmente chega na vez do 4D9. Então, esse átomo, gente, ele possui essa distribuição eletrônica aqui, ó. E como é que eu vou identificar que átomo é esse, hein? Eu vou identificar a quantidade máxima de elétrons que ele tem. Descobrindo isso, a gente vai conseguir olhar na tabela periódica e assim a gente vai dizer quem é esse elemento. Então, vamos contar a quantidade de elétrons que a gente tem. Então, aqui no começo a gente tem, ó, 10, ó, 2, 4, 6. Então, aqui no final a gente tem 10, aí mais 2, 12. Com mais 6 e mais 2. Aí a gente vai ter 20. Com mais 10 a gente vai ter 30. Com mais 6, 36. 37, 38. Com mais 9, 47 elétrons. E agora sim a gente vai poder saber quem é esse elemento. Como? Consultando a tabela periódica. Ô, Sara, mas nas Olimpíadas de Química eles deixam você olhar a tabela periódica? Claro. Eles sempre vão colocar a tabela periódica para você consultar, certo? Então a gente vai procurar aqui, ó, quem é o elemento que tem 47 elétrons. Então, ó, achamos. É a prata. Então, resposta desta questão, letra C, de conseguimos resolver, certo? Bom, gente, então, particularmente essa questão, você vê que ela é bem simples, ela não tem bicho de sete cabeças aqui, certo? É só você saber realmente dominar, né, o diagrama, dominar os orbitais, dominar os spins, todos os elétrons, como que todo o sistema funciona, e aí você vai conseguir resolver,
beleza? Então é isso, gente. Espero muito, né, que tenha dado para entender. E qualquer coisa, vocês podem também, né, deixar dúvida aí embaixo nos comentários. É, enfim, se não ficou algo claro, pergunta, porque aí depois a gente pode responder isso digitando também para vocês. Beleza? É isso, gente. Tchau, tchau.